Qual o culto que vai para o site, Regi? É esse? Eu achei que era o outro. Mas vamos pregar do mesmo jeito. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra lá em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Irmãos, eu comentei com os irmãos do culto das 17h30 que a soberania de Deus sempre nos surpreende. Nós estamos em conferência missionária, mas nesse ano nós decidimos expor, pela graça de Deus e direção de Deus, os milagres de Jesus. E só paramos nas férias de julho, e talvez vamos parar umas 2 semanas no Natal. Então, como é que nós íamos continuar pregando sobre os milagres em pleno fim de semana da conferência missionária? E eu comecei a orar, falei, Senhor, e agora? O que a gente faz? Prega da conferência missionária, prega os milagres, e aí Deus é tão bom que o texto dos milagres é um texto tremendamente missionário. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Quem encontrou, diga, achei. Quem não encontrou, diga, me ajude. Oh, todo mundo está bom na Bíblia. Louvado seja Deus. Então, coloque-se em pé. Show, preguiça, em nome de Jesus. Lucas 8, de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Oremos uma vez mais. Senhor, teu amor nos atrai a ti nessa noite. E nós queremos, grande Deus, louvar-te e adorar-te em espírito e em verdade. Nós te damos toda a glória, Senhor, todo louvor, porque só Tu és Deus. Ninguém pode se comparar a Ti, Senhor, em glória, honra, majestade. Tu és santo, Tu és glorioso, Tu és excelso, Tu és soberano, Tu dominas sobre tudo. Ó Deus, ó Pai, a história está em Tuas mãos. Todos os fios de cabelo da minha cabeça estão contados. Deus, obrigado, porque nós não servimos a um Deus fracote, a um Deus pequeno, a um Deus, ó Pai, que se deixa guiar pelo sabor das circunstâncias, mas nós servimos ao Deus que domina sobre tudo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz. E obrigado, Senhor, porque podemos perceber Tua presença com graça nesse lugar. Então, que a unção do Senhor seja sobre quem pregue, e que a unção do Senhor seja sobre quem ouve. Ó Deus, e que a presença graciosa de Jesus se faça perceber aqui. Ó Deus, ó Pai, que aquele que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro caminhe aqui. E que teu povo sinta a alma aquecida pela palavra, pela presença do bendito Salvador, que fala conosco nas Escrituras. Deus, dá glória ao nome de Jesus, que Ele cresça sobre tudo e sobre todos nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos amigos e irmãos, a Igreja Presbiteriana do Guará 2 existe para alcançar a cidade, o Brasil e o mundo com o Evangelho do Senhor Jesus. A Igreja Presbiteriana do Guará 2 existe para alcançar a cidade, o Brasil e o mundo com o Evangelho do Senhor Jesus. E se você ler a declaração de missão da nossa igreja, isso que eu acabei de dizer está lá no item alcance. E por que isso é assim, amados irmãos? Um grande teólogo do século XX disse o seguinte, que a igreja só é igreja quando ela não existe em função de si mesma. A igreja só é igreja quando ela não existe em função de si mesma. Amados irmãos, a igreja existe para adorar a Deus, mas para abençoar o mundo com o evangelho da salvação no Senhor Jesus. E se nós queremos ser essa igreja que existe para o outro, essa igreja que existe para adorar o grande Deus, essa igreja que existe para alcançar o pecador de todos os rincões da terra com a grande salvação do Senhor, é extremamente importante que nós cravemos os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.
Aqui nós encontramos o Senhor no auge do seu ministério na Galileia. Um momento apoteótico. Jesus está no clímax do seu ministério ali. E é impressionante, amados irmãos, que o texto nos diz que Jesus não está parado. Jesus não ficou satisfeito com aquela grande fama do avivamento de Cafarnaum. Ele não quis ficar ali como Pedro e os outros colegas queriam. A Bíblia diz que Jesus vai andando de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Jesus, amados irmãos, não fica enclausurado em si mesmo, mas ele veio levar a palavra para aquela região. Então ele vai nas grandes cidades, ele vai em Cafarnaum, ele vai em Jerusalém, ele passa, amados amigos, em Samaria, mas ele vai em povoados, ele vai em cidades como Magdala, ele vai, queridos amigos, em Caná, ele vai em lugares pequenos. Jesus vai de cidade em cidade, Jesus vai de aldeia em aldeia, Jesus se move, amados irmãos, para levar a salvação, pois ele próprio é o Salvador. E se nós, amados irmãos, queremos ser igreja, nós temos que ser igreja do Senhor em movimento. Porque temos um Senhor missionário que desceu da glória, dando sua vida na cruz do Calvário, para pagar os teus pecados e os meus, e de todos os nossos irmãos, de todos os tempos e de todos os lugares da terra. Jesus, amados irmãos, não tem fronteiras no seu ministério. E se nós queremos ser como Ele, nós devemos ser uma igreja sem fronteiras. Minha oração, irmãos, é que Deus faça de nós uma igreja sem fronteiras. Ele já começou a fazer. Sem fronteiras na cidade, no país, no mundo. Mas sem fronteiras dentro de casa, sem fronteiras no nosso trabalho, sem fronteiras no nosso relacionamento, sem barreiras dentro do nosso próprio coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, para a glória de Jesus. E como o Senhor, amados irmãos, vai por todo lugar, que essa igreja local seja um instrumento de Deus para abençoar o mundo. Um dos grandes líderes cristãos do século XX tem uma frase que diz o seguinte, que a igreja local é a esperança do mundo. E eu creio piamente nisso, amados irmãos. Por isso eu estou pregando a palavra para você. A igreja local é a esperança do mundo. Repita essa frase comigo, vamos lá? A igreja local é a esperança do mundo. É a agência por meio da qual Deus vai transformar o mundo para a glória e honra de Jesus. E ao olhar para esse texto, então, o Senhor nos apresenta uma igreja sem fronteiras. E a primeira verdade que Ele nos diz é o seguinte, que a igreja sem fronteiras é uma igreja evangelizadora. A igreja sem fronteiras é uma igreja evangelizadora. Repita comigo, igreja cheia de vida, vamos lá? A igreja sem fronteiras é uma igreja... Versículo de número 1. Você vai ler, certo, em nome de Jesus, até o nome de Deus. 1, 2, 3, pode ler. Jesus vai caminhando, irmãos, ele vai avançando, ele não se detém, ele tem que levar o evangelho a todos aqueles que precisam ouvi-lo. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que ele vai anunciando. Essa palavra para anunciar, ou pregando no grego, ela significa que ele vai como um arauto, com uma posição de autoridade oficial. Ontem nós ouvimos o pastor pregar com grande brilhantismo e graça, que Jesus disse que Deus lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra. Então Jesus vai como aquele que é o representante de Deus. Mas diferente de todos aqueles que representam Deus, ele é o próprio Deus representando Deus. E diferente de todos os pregadores da história da humanidade, ele é o único que é o pregador e a mensagem expedida. Louvado seja Deus. Então você vê Jesus com grande autoridade, ele vai como um arauto. O arauto no mundo antigo, querido, quando chegava numa vila, acontecia o seguinte, ele parava na praça, no seu cavalo, tocava a trombeta e dizia pam, 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 e reunia todos os habitantes da cidade. E de repente, então, ele abria o seu comunicado e começava a dizer. Mas é interessante perceber que o texto diz que ele vai pregando, e na nossa tradução é anunciando o evangelho, mas a ideia do texto literalmente é evangelizando o reino de Deus. Então está lá o arauto, imagine comigo, a praça está cheia, e de repente então o arauto começa a comunicar, eis que o grande rei da glória, que domina sobre tudo desde tempos eternos, deixou os homens caminharem em seus caminhos, mas ele é o rei dos reis. E agora está tomando para si a posse dos seus reinos, o que se vai concluir no fim dos tempos. Mas o que ele resolveu fazer nesse determinado momento é aplicar a obra do seu reino nos corações, transformando as vidas.
E ele é tão glorioso que resolveu mandar seu Filho ao mundo para pagar todas as dívidas de todos os rebeldes, de todos os que se revoltaram, de todos os que se levantaram contra a sua autoridade e de todos que não lhe fizeram caso. E nesse momento ele me manda como seu arauto para anunciar que todo aquele que se arrepender de todas as suas rebeliões, de todas as suas dívidas, de todos os seus pecados, de todo o seu distanciamento do trono do Eterno, todo aquele que se submeter à mão da advogada do rei, esse será perdoado, esse será lavado, se crer na liderança, na autoridade, na mediação, na redenção que vem do Filho de Deus. Mas aqueles que não se submeterem hão de receber a espada de sua ira e de sua justiça. Pois bem, o reino de Deus chegou, eu sou o Filho e estou diante de vocês. É isso que Jesus está fazendo, irmãos. Ele está pregando e anunciando o evangelho do reino. Esse reino que domina sobre tudo vai dominar a história. Mas Jesus, nesse primeiro momento, diz, presta atenção aqui em mim, que ele não vem com visível aparência. Ele vem como aquele grãozinho de mostarda que é pequeno e você semeia aqui no coração daquela pessoa, o reino vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e ela se torna uma árvore frondosa. E as pessoas descansam debaixo de sua sombra e as aves dos céus podem fazer o seu ninho, porque o reino de Deus transformou aquele coração. Meu irmão, Jesus é um grande evangelista. E se nós queremos, queridos, de fato, ser uma igreja sem fronteiras, nós temos que pregar o evangelho. Pastor, mas como eu prego o evangelho? Você precisa, irmão, dizer basicamente algumas coisas. Em primeiro lugar, você precisa dizer que há um Deus santo, que há um Deus justo, que é o Criador de todas as coisas, que Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E que Ele criou o homem para se relacionar com Ele e para viver eternamente em paz e alegria, regozijando-se em sua presença. Mas o homem deu ouvidos à voz do diabo e pecou, e ofende a santidade de Deus. E não obstante Deus o chame todos os dias, revelando a sua glória na criação, esse homem continua rebelde e deseja ser senhor da sua vida e realizar em seu próprio coração sua vontade. E esse Deus, porque é justo e santo, terá que fazer o homem pagar, senão ele não é Deus. Então, meus queridos amigos e irmãos, não se pode resolver o problema, porque somente alguém do tamanho de Deus pode pagar. Mas foi o homem quem pecou, e ele não tem o tamanho de Deus. E agora, quem poderá nos ajudar? Esse Deus é um Deus de amor, que toma o seu Filho eterno, que é um com Ele desde a eternidade, e o manda a este mundo, para que Ele se faça homem sem deixar de ser Deus. E ele se humilha abandonando a sua glória. E vem a este mundo e vive uma vida de obediência perfeita. E é cravado na cruz, onde recebe a ira eterna do Deus eterno contra o meu pecado. O que você merecia sofrer no inferno, Santa Mulher de Deus, Jesus sofreu na cruz. O que eu merecia, meu jovem, pagar no inferno, Cristo pagou na cruz. Quando ele está gemendo lá, como o pastor disse hoje de manhã, dizendo, Deus meu, eu não aguento esse sofrimento, passa de mim esse cálice, se possível. Mas que se faça a tua vontade, não a minha. Jesus sabe que vai pesar sobre ele a mão de Deus. Jesus sabe que a espada da ira eterna de Deus vai cair sobre ele. Irmãos, a morte de Jesus é gravíssima. Muitas vezes você fala, nossa, morrer de cruz, eu já vi gente morrer pior. Uma vez, quando eu estava lá em São Paulo, passando perto de Limeira, falaram de um cara que caiu no chão, a moto caiu, a cabeça dele caiu no guarda-rei, decepou na hora, a cabeça para um lado, o corpo para o outro. Aparentemente uma morte desesperadora. Mas a morte de Jesus, irmão, é terrível porque ele recebe a ira de Deus. Os pregos são grossos, sim, mas pior do que os pregos é a rejeição eterna do Deus eterno. É a única vez na história que você encontra Deus contra Deus por amor dos filhos seus. O pai esconde a face do filho. E o filho que sempre foi um com o pai, ainda que o pai para ele seja ira e ódio naquele determinado momento, ele ainda consegue dizer, Deus meu, não chama de pai, por que me desamparaste? O inferno está caindo sobre Jesus. Mas quando ele grita, está pago, a Bíblia diz que se rasga o véu do santuário. E a presença de Deus não está mais só no Santo dos Santos, agora está no coração de cada um de nós, que crê em Jesus, que se arrepende dos seus pecados, que confia nele como o único mediador entre Deus e os homens. Meu querido,
Em nome de Jesus, eu disse para você que para pregar o evangelho você tem que dizer que Deus é santo, que o homem é pecador, que Jesus veio e morreu na cruz e pagou os pecados. E agora todo aquele que se arrepende da sua vida longe de Deus e crê em Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, será salvo. Será perdoado, será mudado, será reconciliado, será santificado, será justificado, será purificado, não vai precisar viver mais deprimido, não vai precisar viver angustiado, não vai precisar viver escravo de pecado. Vai ter a paz de Deus na vida, vai ter a presença de Deus na vida, vai ter um lugar garantido nos céus, mas já vai ter os céus dentro de seu coração agora. Querido amigo, se você está aqui nessa noite, e não tenha certeza se tomba hoje, vai para a glória com Jesus ou vai para o inferno. Eu quero lhe dizer que se você se arrepende dos seus pecados, e crê que Jesus é o Filho de Deus, e crê que Ele pagou os teus pecados na cruz, e crê nele como teu Senhor e Salvador, como único mediador entre Deus e os homens, a Bíblia diz que você será salvo. Se você se entrega de verdade, crendo, dizendo: Jesus, eu creio que Tu és o meu Salvador, assume o controle da minha vida. Eu me arrependo de viver longe de Ti. A Bíblia diz que Deus, irmão, nesse momento aí no seu coração, quando você crê pela fé, você vai ouvir Deus no seu tribunal bater o martelo e dizer: eu te declaro justo, em nome de meu Filho Jesus Cristo. No tribunal da sua consciência não haverá mais culpa, porque Ele pagou toda a sua dívida na cruz do Calvário. Irmão, que privilégio é falar de Jesus. Amigo, eu estou falando para você, mas agora para os membros desta igreja. Vocês têm falado de Jesus? Para quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Que privilégio, irmão, é dedicar a nossa vida para falar daquele que morreu por nós. Por que você não tem falado de Jesus? Sabe por que a gente não fala de Jesus, irmãos? Porque muitas vezes a gente não entendeu o tamanho do perdão que Jesus nos deu, mas também porque a gente não ama as pessoas as quais Cristo ama. Muitas vezes você não fala de Jesus porque você não vive para Jesus. Você vive para você, para satisfazer o seu bel prazer, para ser feliz nessa vida. Você construiu um montão de ídolos dizendo: se eu tiver isso, isso, isso e isso, eu vou ser feliz. E o Senhor não deixa você ter nada disso. Sabe por quê? Porque a verdadeira alegria você só tem em Jesus. Então, quando você tem um relacionamento vivo e pessoal com Jesus, quando você anda com Jesus, quando você fala com Jesus, quando você ouve Jesus falar com você nas Escrituras todo dia, você fica que nem Pedro. Está lá o Sinédrio mandando: cala a boca, senão nós vamos bater vocês, nós vamos matar em vocês. Ele diz: julgai se é justo obedecer a Deus ou aos homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Quem anda com Jesus, fala de Jesus. Quem está cheio de Jesus, fala de Jesus. E Deus está chamando a igreja presbiteriana do Guará 2 a se encher de Jesus, a caminhar com Jesus, a amar a Jesus, a abandonar o amor próprio demasiado e a colocar o Senhor em primeiro lugar. Que Deus faça de você um crente que evangeliza. Amém, meu irmão? Que você ganhe almas em nome de Jesus. Que você tenha o privilégio de ver pessoas nascendo para o Senhor. Eu não sei se você já teve esse privilégio. Irmãos, depois da alegria da salvação, quero dizer para você, uma das melhores alegrias que a gente tem é como ter filhos, né? Filhos do nosso próprio corpo, mas filhos espirituais também. É uma bênção maravilhosa. Os mais antigos da igreja conhecem essa história. No ano de 2003, eu estava em Santiago. Uma irmã muito querida da nossa igreja me telefona e diz: pastor, meu marido está à beira da morte. E ele é um dos fundadores do Partido Comunista do Chile. Ele é marxista, leninista, vermelhista, esquerdista. E ele não acredita em Deus. Ele é ateu. Essa é a implicação dessa filosofia. Eu queria que você entendesse isso. Ele é ateu, certo? E ele está morrendo de câncer. E eu queria que o senhor fosse lá em casa conversar com ele. Mas tem um detalhe, pastor. Ela, filha de presbítero, casou com esse rapaz na juventude, o cabra não deixou levar para a igreja os meninos, um problema sério, mas ela disse: pastor, eu quero pedir para o senhor não falar de Jesus para ele. Eu falei: ué, o que eu vou fazer na sua casa? Ela: não, vai lá conversar com ele, pastor. E aí, amados irmãos, sabe o que aconteceu? Eu falei: tá bom, irmão, vou lá. Mas eu falei: o que eu não vou falar de Jesus? O que? Conversa fiada. E eu entrei naquela casa, irmãos, e foi muito legal.
que eu entrei, comecei a conversar com o marido dela. E, irmãos, o Espírito Santo entrou na minha frente. O homem se abriu para mim, um homem que nunca se abriria para pastor, certo? Ele se abriu totalmente para mim. E, de repente, a gente começou a conversar. E eu virei para ele assim, irmão, falei, você sabia que existe um Deus? Eu sei que o senhor nunca acreditou que existe um Deus, mas no fundo da sua alma o senhor sabe que existe um Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos que o próprio Deus testemunha na nossa própria consciência que nós somos criados por Ele. Então, no seu coração, fala sério para mim, o senhor sabe ou não sabe que existe um Deus? Eu falei assim, eu sei, pastor, existe. E eu falei assim, e se esse Deus existe, o senhor tem andado longe dele, não é verdade? Eu falei assim, tenho, nunca quis saber dele. Eu falei, então, o que esse Deus vai fazer com o senhor agora? Ele falou assim, eu estou perdido, ele vai acabar comigo. Eu nunca lembrei dele, ele vai destruir a minha vida. Eu mereço que ele ponha a mão dele sobre mim. Eu mereço que ele me destrua, porque eu nunca o amei, nunca orei a ele, nunca busquei-o. Então, eu virei para ele e falei assim, então, meu querido, eu não precisei nem evangelizar, você só viu que eu só fiz pergunta? O Espírito Santo já foi conduzindo o negócio do coração dele. Eu falei, o senhor sabia que existe um remédio para que Deus o perdoe? Não, qual é? Aí eu falei de Jesus. Falei, olha, Deus amou o senhor. Deus olhou para o senhor antes da fundação do mundo, Deus sabia que o senhor ia ser igual eu sou pior do que o senhor, que eu presto menos, mas o senhor ia sofrer, mas Deus amou o senhor, mandou o filho dele morrer para o senhor na cruz. E Jesus morreu e pagou os pecados do senhor. E o senhor quer receber o perdão de Jesus? Eu falei assim, eu quero, pastor. O que eu preciso fazer? A Bíblia diz que o senhor só precisa se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele falou assim, pastor, eu quero crer em Jesus. Eu falei, o senhor sabe orar? Não, nunca orei. Não sei, mas fala com Deus aí agora. Eu nem mandei ele repetir. Irmãos, aquele homem falou assim, Senhor Deus, eu tenho andado longe de Ti, eu fui um rebelde, mas eu agradeço o Teu amor. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu recebo como meu Salvador. O rosto do homem, irmãos, era outro. O céu invadiu aquele quarto. A mulher dele não queria que eu falasse de Jesus. Eu saí pulando de alegria. Aquele negócio foi um gás assim para o mês inteiro. Foi um negócio maravilhoso. 2 semanas depois eu vim para o Brasil. Ele faleceu. E um dos pastores da nossa equipe fez o sepultamento. Que privilégio, irmão. Eu vou encontrar aquele camarada no céu. Você pode ser usado para que muitas vidas conheçam o Salvador. Obedeça, a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Fale do Senhor. Fale lá no seu trabalho. Fale lá na sua casa. Fale lá na sua rua, fale lá para os seus familiares, mande lá um WhatsApp para o seu amigo, coloque lá uma postagem no Face, mande um e-mail, certo? Quando a sua coleguinha de trabalho estiver chorando, pastor, meu amigo, eu estou passando uma dificuldade, você fala, deixa eu orar por você, todo mundo quer receber oração, meu irmão, comece a pregar o Evangelho, os escolhidos do Senhor só virão a Ele por meio da pregação do Evangelho. Não adianta você ora pela conversão do seu pai, tem 30 anos, você nunca falou de Jesus para ele, ué. Fala de Jesus, abre a boca. Talvez Deus queira te usar para que Ele conheça o Salvador. Que Deus faça de você um crente evangelizador, amém, meu irmão? Que Deus nos dê almas, amém, meus irmãos? Que nós sejamos como Whitefield, que dizia, Senhor, dá-me almas ou leva minha alma. Nós temos orado nessa igreja há alguns anos, Senhor, dá-nos o Guará para Jesus. Senhor, dá-nos Brasília para Jesus. Oremos como John Knox, o pai do presbiterianismo, que dizia, Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-nos Brasília para Jesus, senão morreremos. Senhor, dá-me meu filho para Jesus, senão não vale a pena viver. Senhor, dá-me minha esposa para Jesus. Senhor, dá-me meu marido para Jesus, senão não viverei. Irmão, que privilégio é falar de Jesus. Coloque a sua vida à disposição. Que Deus te use em nome de Jesus. Amém? Diga para o seu irmão que Deus faça de ti um evangelista. Que Deus te dê almas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas ao olhar para o texto da palavra, o sermão nunca sai igual ao outro. É impressionante. Uma igreja sem fronteiras. Além de ser uma igreja evangelizadora, uma igreja sem fronteiras é uma igreja discipuladora. Uma igreja sem fronteiras é uma igreja discipuladora. Vamos repetir? Vamos lá? Uma igreja sem fronteiras é uma igreja... Versículo de número 1. Você vai ler ainda inteiro. 1, 2, 3. Pode ler. Os 12 iam com ele. A expressão no grego, os 12 com ele.
Eles andam junto dele. Ontem vocês viram o pastor Sávio pregar aqui, um texto que eu já preguei na igreja, nos começos e nos meios, mas quem está aqui talvez há 3 anos não ouviu eu pregar nesse texto. Mas Luciano lembrou, pastor, lembrei que ele falou que o senhor falou na mesma mensagem. Memória é boa, parabéns, continue assim. Então o negócio é o seguinte, irmãos, o pastor Sávio pregou para a gente o texto da grande comissão. E ele nos dizia sabiamente que o verbo central de Mateus 28 é façam discípulos. O texto diz no português, né? Ide, portanto, e fazei discípulos. Mas a melhor tradução no grego seria indo, portanto, porque é um particípio, fazei discípulos. O nosso chamado como igreja é fazer discípulos. Sabe o que é um discípulo no grego? É um aprendiz. É igual o seu filho, mãe. De repente a senhora dorme assim com a mão assim, aí você olha para o seu bebezinho, está lá o menino dormindo do mesmo jeito. Ele está vendo o que você faz. Ele é um aprendiz. Daqui a pouco você faz um olhar assim, reage assim, daqui a pouco o menino está fazendo do mesmo jeito. É impressionante. Cleusa às vezes fala para mim, meu Deus do céu. Entendi que o Davi é igual a você. Eu falei, aleluia, dá glória a Deus, não acho ruim não. Mas de repente, amados irmãos, a grande questão é que eles estão vendo. Certo? O discipulado, ele é a vida, amado irmão. Lembra aquele ditado antigo, né? As suas atitudes me falam mais alto que as suas palavras. Irmãos, discipulado é vida. Então Jesus chamou os discípulos, amados irmãos, a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 3, depois eu volto em Mateus 28, e diz que ele subiu para o monte, né, para orar a noite inteira. E o texto diz em Marcos 3,13 que ele chamou para si os que ele mesmo quis, um chamado de oração, certo? Um chamado soberano, e eles vieram para junto dele, um chamado irresistível. E aí a Bíblia diz que ele os designou, amados irmãos, para estarem com ele. Em primeiro lugar, ser discípulo é estar junto de Jesus, é ter comunhão com Jesus, é ser aprendiz, é andar atrás dele. E o designou para estarem com ele, para pregar o evangelho e para exercer autoridade espiritual sobre os demônios. Irmão, ser discípulo é andar com Jesus, é aprender com Jesus, é andar atrás de Jesus. E aí ele diz, como o pastor Sávio falou da raladinha ontem, que a gente vai indo. Se a gente vai na boa, a gente não rala. Mas se a gente desobedece, o Senhor dá uma ralada na gente na parede, mas a gente vai indo, como ele ia pregando, né? A gente vai indo no caminho, você faz discípulo. Seja no Brasil, seja na Itália como Rubem, seja na Turquia, seja na África, no caminho, indo você vai evangelizando. E aí nesse caminho, você faz o discípulo e batiza. E o batismo é o selo, é o símbolo do selo do Espírito Santo, é o selo de entrada na família de Deus. Quando você batiza, você recebe. No caminho você vai indo, vai abraçando, vai recebendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na família de Deus. E aí, de repente, então, você vai ensinando. Mas é interessante, irmão, que Jesus não disse, ensina para esse povo virar um bando de cabeção e saber sexo dos anjos e só teologia vazia que não leva à prática. Ele diz assim, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Irmão, isso é maravilhoso. Nós temos que estudar boa teologia. Mas boa teologia que não leva à prática é vaidade. Calvino dizia que a boa teologia é aquela que leva à prática. Tem uma frase de Calvino, quando eu lecionei vocação e espiritualidade no seminário, estudando a espiritualidade de Calvino, eu achei maravilhosa, irmãos. Ele dizia o seguinte, o evangelho não é a doutrina da fala, o evangelho é a doutrina da vida. Tem muita gente que só tem blá, 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 blá. Ler milhares de livros não significa ler a palavra de Deus. Vocês sabem que eu gosto de ler. Vocês sabem, para a glória de Deus eu não presto para nada não, mas já teve ano que eu li 80 livros. Certo? Mas é o seguinte, irmão, ler e não viver não vale nada. Jesus disse que nós ensinamos no caminho, certo? Ler para aplicar no coração e viver a palavra é maravilhoso. Certo? Ensinando a guardar, a obedecer. O evangelho não é a doutrina da fala, o evangelho é a doutrina da vida. Fazer discípulo é isso, irmão, é andar no caminho, é andar com os outros, é andar abraçado, é caminhar junto, amado irmão, é fazer toda a diferença para a glória e honra do nome de Jesus. Eu comentei no primeiro culto que as mensagens do pastor Sávio foi como um rugido do leão de Judá no meu coração. Foi maravilhoso. Por quê? Porque quem é da igreja há mais tempo, desde quando a gente chegou aqui, lembra quando a gente chegou, a gente compartilhava o que Deus tinha feito no Chile. Através da nossa equipe, Deus nos deu ali um pequeno despertar espiritual. Nós formamos uma geração de pastores, uma igreja que não formava pastores há 40 anos, uma igreja que não plantava igrejas, plantou uma igreja em 50 anos, uma igreja que estava flertando, amados irmãos, com posições teológicas não muito bíblicas, e Deus usou a equipe de brasileiros para abençoar muita gente. E aí, de repente, eu saio daquele grande momento de visitação missionária e venho ser pastor de uma igreja local.
Irmão, você não sabe o que é isso. Quando você... Rubens sabe o que é isso. Você é missionário, você prega no norte, no sul do país, você faz um evento, você prega num congresso, você faz isso. O meu trabalho de pastor local servia como missionário. No Chile eu era o seguinte, eu era um missionário pastor. Quando eu vim estar com vocês, eu virei um pastor missionário. Foi essa a grande diferença. Então, amados irmãos, eu orava e falei, Senhor, o Senhor nos deu tanta gente no Chile, nos dá a bênção de preparar a gente aqui. E um dia eu cheguei para ele e falei, irmãos, eu tenho um grande sonho. Deus nos deu a bênção de preparar uma geração de pastores no Chile. Eu sei que a gente é pequenininho, nós somos uma igreja de bairro, mas me ajude a orar para que Deus faça algo aqui. E apesar de eu não ser nada, amado irmão, naquele primeiro ano, eu não valho nada, e é por isso que Deus se glorifica, né? Porque Ele gosta de usar o nada, é impressionante. Então, de repente, a gente foi e reuniu um grupo ali com o conselho, com alguns diáconos e outros irmãos líderes da igreja. Lembra os pedidos daquele nosso curso de liderança? Que bom foi para a nossa vida, nós começamos a estudar os líderes da Bíblia. E eu fiquei feliz, irmãos, que Deus começou a despertar a gente ali. E de repente Deus desperta um pastor daquelas reuniões. Deus levanta outros presbíteros que têm sido líderes na igreja ao meu lado para a glória de Deus. Deus levanta presbítero para ser missionário, irmãos. A gente não é nada, mas Deus começou a fazer algo na igreja. Certo? Deus começou a despertar irmão diácono, que daqui a pouco mais lá na frente, para a glória de Deus, o Gustavo está pregando na igreja lá em Recife agora, a mãe dele acabou de me falar. De repente está lá fazendo igreja em casa aqui em Brasília. Glória a Deus. Levanta outras pessoas para o grupo familiar. O Daniel, filho do Valdir, está em outra igreja pregando os sermões que a gente prega aqui, né, Valdir? Glória a Deus! Mas Deus usou Sávio, amados irmãos, para que eu seja muito mais intencional. Eu falei, talvez no primeiro ano a gente foi mais intencional, mas a igreja cresceu, aí a gente tem que ficar apagando fogo, né, pastor Camargo? Né? Os pecados, o capeta ataca a sua família, quer destruir sua vida para ficar gastando meu tempo apagando fogo. Né? Mas Deus está mexendo com o meu coração. Tem que fazer discípulo. Mas, irmão, para fazer discípulo, não sou só eu que tenho que fazer, não. Você tem que fazer. Mas para isso, irmão, você tem que largar de ser esse egoísta miserável. Tem que sair de si mesmo. Tem que parar de pensar que Deus te colocou nesse mundo para ser feliz em si mesmo. Você tem que entender que Deus te colocou nesse mundo para servir. E quem não, amado irmão, não vive para servir, na prática não serve para viver. Você tem que morrer para si. O apóstolo Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Irmão, isso é muito sério. Eu tenho que formar discípulos com os meus santos presbíteros. Eu tenho que formar discípulo no gabinete pastoral, no aconselhamento. Eu tenho que formar discípulo lá em casa. Eu sou o líder espiritual da minha casa. A Bíblia disse isso. Tem 15 anos que eu estou casado com Cleusa. Será que ela é uma mulher mais piedosa hoje do que quando a gente casou? Se ela não é, a culpa é minha. Ela não cala a boca, fica quieta, a culpa é minha. Tem conversa ali, o líder espiritual dela sou eu. Se ela é uma bênção, a glória de Deus, a responsabilidade não é minha, não. E ela é uma grande bênção. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Mas, irmão, se eu caminho como Jesus, quem está do meu lado vai ser envenenado pela graça, no bom sentido da palavra. Vai ser contagiado pelo Evangelho de Jesus. Meu filho vai ter que olhar para mim e vai ter que ver Jesus na minha vida. Certo? Eu tenho orado por ele. Eu acho que ele está ali na salinha com a mãe, mas ele tem dito, papai, eu quero ser pastor. Eu falo, filho, cuidado, né? Esses dias ele chegou para a mãe, mamãe, eu quero ser pastor. A mãe falou, você está vendo a vida de seu pai, você quer isso para a sua vida, né? Já orando, oh Deus, será que o senhor quer isso para ele mesmo? Tem misericórdia, Senhor. E ele virou para a mãe, escreveu no trabalho da escola, eu quero ser pastor. Eu falei, filho, que você seja se Deus chamar. Mas se Deus der esse ministério a ele, eu tenho uma responsabilidade maior ainda, irmãos. Uma responsabilidade maior. Ele tem que ver Cristo em mim. Eu tenho que ser um discipulador. Você também. Meu irmão, você tem que discipular sua esposa, você tem que ser um discipulador no trabalho, mas para isso você precisa sair de si mesmo. Você precisa parar de pensar que é o centro do mundo. Você precisa entender que ser cristão é morrer para si. Você precisa parar de olhar para o seu próprio umbigo. Você precisa parar de achar que o céu é aqui. E você precisa parar de achar que você é o rei dos reis e que todo mundo existe para te servir. Baixa a sua cabeça, senão o Senhor vai descer a madeira em você. Fique esperto em nome de Jesus. Se humilha. E diga, Senhor, eu não vivo para mim. Eu vivo para o Senhor. Só vai fazer discípulos quem não vive com um ídolo no coração,
que é uma imagem sua e diz, oh, eu tenho que ser amado, eu tenho que ser adorado, aleluia, glória a mim, eu tenho que me realizar nesse mundo. Você é um idólatra miserável. Te amo, viu? Se arrependa da sua idolatria em nome de Jesus. Deixe esse ídolo velho sair do seu coração. Quem adora ídolo não vai entrar no céu. Que você se torne um discípulo. Você só vai poder ser um discipulador se você se tornar um discípulo do Senhor. Você tem que falar com Ele todo dia. Você tem que ouvir a palavra dEle todo dia. Você tem que compartilhar no corpo dEle todo dia. Você tem que estar disposto a render-se a Ele de todo o seu coração. Irmãos, eu tenho orado para que Deus levante discipuladores aqui. Eu tenho ido na casa de alguns de vocês e tenho dito, o que vocês acham da gente abrir um grupo familiar aqui? Eu fico feliz, irmãos, né? O ano passado, para a glória de Deus, o grupo, há 1 ano ou 2, já nem sei mais, né? O grupo Fonte de Vida estava bombando lá em Águas Claras. Mas muita gente na igreja chegando, e aí é muito difícil os antigos misturar com os novos, é um negócio assim complicado. Eu falei, meu Deus, como é que eu faço? E aí o Luciano conversando comigo e tal. Falei, o Douglas é o cara. O Douglas chegou, soube o que era chegar numa igreja, né, uma igreja que já era mais fechada, não foi tão recebida assim. Falei, Douglas, bora começar o grupo familiar. Bora, pastor. Mais doido do que eu, louvado seja Deus. Né? E aí, de repente, a gente levou para o conselho e foi aprovado, e Marcelo foi junto, o Júlio foi junto, e de repente o Ovier chegou lá, e esses dias eu fui no grupo Água Viva, foi uma maravilha, lá na casa do Paulo, ver aquele grupo ali, aquele povo se amando, se cuidando, uma pequena célula dessa igreja que é uma família, né? Um lugar onde nós convivemos juntos como discípulos. Nós precisamos disso na igreja. Que tal a gente abrir um grupo familiar na sua casa, no seu condomínio? Vai ser uma bênção maravilhosa. Nós vamos repetir o sermão de domingo lá, você vai fazer suas perguntas e a gente vai viver em família, para a glória de Deus. Que Deus faça de nós uma igreja discipuladora, amém, meus irmãos? Que nós convivamos juntos. Eu falei, Deus falou comigo, estou nesse negócio, já estou indo para a Coreia fazer um curso disso mesmo, então vai ser maravilhoso. Né? Deus bote fogo na nossa igreja, irmãos. Em nome de Jesus, amém? Que a gente cresça, amém? Que a gente seja uma igreja de discipuladores para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus faça de você um discipulador. Irmão, que esses sermões da conferência não fiquem no vácuo para você. Que você não diga, uau, foi só maravilhoso ouvir o pastor Sávio, ouvir Guber, ouvir Mary. Não, meu irmão. Que você faça algo a respeito. Em nome de Jesus. Que você não seja um teorético da igreja. Alguém que só fica papagaiando teologia que fica ouvindo por aí. Que você estude a palavra e que a palavra mude a sua vida. E que você faça a diferença em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Amém. Que Deus faça de você um crente sem fronteiras. Que nossa igreja seja uma igreja sem fronteiras para a glória de Jesus. E uma igreja sem fronteiras é uma igreja evangelizadora, é uma igreja discipuladora, mas é uma igreja transformadora. Vamos repetir? Uma igreja evangelizadora, vamos lá? Uma igreja evangelizadora, uma igreja discipuladora e uma igreja transformadora. Ainda bem que você ouviu, louvado seja Deus. Versículo 2, eu leio, você leu 3. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Você, o 3. Amados irmãos, Jesus é maravilhoso. E aqui eu brinco com vocês, como eu falei nos outros cultos dos milagres, porque você vê as encapetadas se tornando enlapetadas. As encapetadas podem se tornar enlapetadas. Meu irmão, se você conhece uma encapetada, não se desespere. Ela pode se tornar uma enlapetada em nome de Jesus. A prova são essas irmãs. O texto diz, amados irmãos, que na equipe ministerial de Jesus acontece algo interessante. Nos dias de Jesus, é proibido um judeu falar em público com uma mulher que não seja sua esposa. E se a mulher quer falar com seu marido, ela não pode falar numa roda onde há homens. Ela tem que perguntar as coisas para ele dentro de casa. E Jesus, amados irmãos, sem mudar a função bíblica do homem e da mulher, e sem colocá-los, inclusive, em posições erradas na igreja, ele mantém o que a Bíblia ensina, mas ele acolhe a mulher.
Ele ama a mulher. E você vê mulheres caminhando juntas na equipe ministerial de Jesus. É impressionante. Jesus traz a dignidade da graça para a vida das mulheres. Mulheres podem andar com Jesus. Irmã, isso é uma boa notícia para você. E aqui o texto diz, querido, que aquelas mulheres estavam ali. E quem são essas mulheres? São mulheres que foram curadas, diz o texto, de espíritos malignos. O verbo usado no grego é onde vem a palavra terapia, mas não é uma terapia que Jesus ficou fazendo ali, batendo papo com o demônio, não. Jesus falou, sai fora, sai fora, sai fora, em nome de Jesus. Tá? E aqui, irmãos, o texto diz que elas foram libertas de espíritos malignos, do mal, diz o texto. A ideia maligna aqui é de Satanás mesmo, e também foram curadas de enfermidades. A expressão no grego para enfermidade é fraqueza, elas eram doentinhas, fraquinhas, tadinhas. E o texto costuma dizer assim, que a primeira delas aqui, irmãos, é Maria de Magdala, certo? Maria chamada Madalena. E a Bíblia diz, irmãos, que essa mulher tinha 7 demônios. Preste atenção, Jesus diz que quando uma pessoa, dá lugar para o demônio na sua vida, tinha um demônio, ele sai e traz mais 7. Maria já tinha 7. De cara. 7 é um número inteiro na Bíblia. Significa que Maria tinha sua mente, seu coração, suas faculdades, seu ouvido, seu olhar, tudo na sua vida colapsado, eclipsado pelo domínio de Satanás. Era uma mulher dominada pelo inferno. Mas no dia que Jesus a viu e mandou o demônio bater em retirada, e por isso tem a ver com os milagres de Jesus, é a nossa série. Não se esqueça, o demônio saiu, eu imagino, gritando, desesperado, da vida de Maria, porque o Rei da Glória chegou. Lembre-se que a expulsão de demônios significa que o reino de Deus domina sobre tudo. E, amados irmãos, o império das trevas tem que bater em retirada diante do Rei da Glória, que é Jesus. E Jesus tira os demônios de Maria. E essa Maria, amados irmãos, se torna uma mulher que vive para servir ao Senhor. E é impressionante que a primeira pessoa que vê a Cristo ressurreto é essa Maria. Certo? Ela vê o túmulo aberto, começa a chorar, e Jesus fala com ela, ela acha que ele é o jardineiro, lembra lá, para onde o levaste? E ele fala, Maria! E ela, Rabone! E se atira para ele, amados irmãos. Que bênção maravilhosa, essa mulher sem lascívia alguma, como o mundo de maneira maldita fala, essa mulher servia ao Senhor com seus bens. Junto com ela está Joana, mulher de Cusa. Alguns acreditam que esse Cusa é o pai daquele menino que estava quase morrendo lá em Cafarnaum, quando Jesus estava em Caná, e ele subiu lá, tá certo, pedindo Jesus para curar, e Jesus falou, vai, teu filho vive, e ele creu, o menino viveu. A gente não pode provar. Mas a grande verdade, irmãos, é que talvez Cusa se converteu. Porque para um homem deixar a mulher andar no meio de uma equipe missionária, servindo, comida, dando dinheiro, sendo bênção, o cara tem que ser crente demais. Ou então ele já tinha até morrido. A gente não sabe, é Deus que sabe, eu não vou tentar inventar, teologizar onde a Bíblia não diz. Irmão, Calvino é o teólogo mais fera, sabe por quê? É claro que depois de Jesus, Paulo e tudo mais, Porque Calvino não fica inventando besteira. Ele fala, onde a Bíblia fala, eu falo. Onde a Bíblia cala, eu calo. Teologia boa é essa daí, tá certo? Fica com ela. E aqui, em nome de Jesus, amados irmãos, aqui então, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E ali tem outra irmã chamada Susana, Eu não sei quem é, mas tem uma irmã da nossa igreja que chama Susana por causa dessa. Ela acabou de me falar ali depois do sermão. Susana, que também foi curada por Jesus. E sabe o que aconteceu com essas mulheres? A transformação da graça de Deus foi maravilhosa na vida delas. Elas eram dominadas pelo diabo, pela depressão, pela tristeza, mas Jesus as salva. E a prova de que a idolatria não domina mais seus corações é que elas, sendo mulheres de posses e ricas, começam a tomar o seu dinheiro e investir na obra de Jesus. Os discípulos de Jesus tinham boas condições, alguns deles, mas a grande verdade, irmãos, é que andar com uma equipe de 13 homens famintos por todo Israel é muito complicado, e aquelas mulheres de vez em quando vêm, servem comida, trazem roupa, dão oferta, são uma grande bênção. Mulheres encapetadas se tornam enlapetadas e se tornam servas preciosas, financiadoras da obra de Deus, para a glória e honra do nome de Jesus. Talvez você é uma pessoa que serviu o diabo, talvez você era um idólatra de dinheiro, talvez você vivia só para a sua própria glória, mas você encontrou a pérola mais preciosa, você foi lavado por Jesus, e agora você sabe que é um privilégio doar a sua vida, doar as suas ofertas, doar o seu coração para a vida daquele que deu a vida na cruz por você. Transformação. Uma igreja, irmãos, sem fronteiras, é uma igreja que é instrumento de transformação. É uma igreja que faz grande diferença no mundo. Irmãos, eu gosto muito do Evangelho, que é a palavra de Deus, mas da história da nossa fé também. E na época da Reforma Protestante, Lutero surgiu como um grande trator, irmãos.
derrubando árvores, enfrentando todos os inimigos. Era um homem de uma personalidade fortíssima e brigava contra o mundo inteiro. E foi um exímio teólogo, mas ele não foi o melhor sistematizador. Deus resolveu chamar um carinha mais introspectivo, mais calmo, mais centrado, certo? Chamado João Calvino. E aquele moço se converteu num âmbito de perseguição na Sorbonne, em Paris. Já era um rapaz muito inteligente, já tinha estudado teologia, já tinha mestrado em direito, certo? Já estava a ponto já lá de conseguir seu doutorado. Muito novo, muito inteligente, se converteu e resolveu explicar a doutrina cristã, porque tinha dois grandes dons, conhecimento e ensino. Então, irmãos, o rei da França está numa guerra contra o rei da Espanha. E Calvino quer ir para Estrasburgo para descansar. Ele quer viver na vida de contemplação, de filosofia, de teologia, de estudar. Afinal, a igreja precisa de gente que pensa também, não é verdade? Mas, de repente, ele passa por Genebra. E um amigo de Calvino está ajudando Farel, que era outro trator que nem Lutero. Certo? Que começou a reforma ali. Farel era um desses doidos da graça, irmão, que se levanta contra tudo e contra todos para pregar a palavra. E ele, no poder da graça, da unção e com muita autoridade, foi usado para que a reforma começasse em Genebra, a cidade do lago. Mas ele não tinha bagagem de Calvino. E ele, já sendo um homem mais velho, mesmo tendo estudado na mesma universidade, sabe que Calvino está ali. Então ele vai comer ali no restaurante do hotel da cidade e vai conversar com Calvino e fala: Calvino, Deus te preparou, menino, desde pequeno. Você sabe grego, você sabe hebraico, você sabe teologia, você sabe filosofia, você é poeta, você sabe de tudo. Vem trabalhar com a gente. E Calvino fala assim: não, meu irmão, Deus me chamou para a contemplação. Deus me chamou para estudar. Deus me chamou para os livros. E Farel: rapaz, nós temos duas grandes igrejas aqui, a igreja de Saint-Pierre e a igreja de São Gervásio. Eu preciso de gente boa. Você pode me ajudar a preparar os pastores, a preparar uma constituição para essa cidade? O cara era brilhante, irmão. É um dessas sumidades. Você pode me ajudar a implantar o evangelho aqui? Fica aqui comigo. Calvino: não, rapaz, isso é para você. Deus não me chamou para o pastorado, não. Eu vou ser mestre, vou ser doutor, vou fazer esses negócios. De repente, Farel olha para ele assim: irmão, na sua loucura, até para não quebrar meu iPad, dá licença aqui. Ele bate na mesa e fala assim: ó, que Deus amaldiçoe o seu descanso. E ora para o Calvino: Deus amaldiçoa a vida dele, porque a igreja de Jesus está precisando dele, mas ele se recusa a servi-la para se deleitar nos seus estudos. E Calvino, amados irmãos, impressionado, termina a oração e fala: eu vou ficar. Amados irmãos, e ele fica, hein? E ele é muito usado por Deus. 2 anos depois, eles são expulsos da cidade, porque eles disseram que só ia tomar Santa Ceia crente. E Calvino vai, amados irmãos, para Estrasburgo e pastoreia uma igreja de refugiados franceses, queridos, de 500 membros, se casa com Idelete. Ele diz que foi o tempo mais feliz da vida dele. Mas depois de 2 anos e meio, Genebra beija o pó e fica escrevendo: Calvino volta. Calvino: eu não quero voltar para aquele sofrimento miserável lá, não. Calvino volta, Calvino volta. E de repente, Busser vai atrás de Calvino. Depois, Farel vai atrás de Calvino. Todo mundo: você tem que voltar, você tem que voltar, você tem que voltar. E Calvino, não tanto por convicção, mas por obediência, volta. 2 anos e meio, abre o texto e prega no versículo seguinte, que tinha parado 2 anos e meio atrás. E Deus usa aquele homem, amados irmãos, para ser um dos maiores receptores de refugiados na época da reforma. Quem era assassinado na Inglaterra corria para Genebra. Quem era assassinado no continente corria para Genebra. John Knox foi para a Escócia, já sendo um pregador maduro, aprender de Calvino. E John Knox dizia o seguinte, que nunca tinha visto uma maquete da Nova Jerusalém na terra tão parecida com a Nova Jerusalém como Genebra. Calvino abriu igreja para os refugiados, Calvino abriu academia, Calvino plantou igreja, ajudou a fazer as leis da cidade, mandou missionários até para o Brasil, na época que nenhum evangélico fazia missões. Irmãos, foi um instrumento de transformação. E até hoje você lê Calvino como um cara humilde, mas um dos homens mais brilhantes da história da humanidade, porque ele resolveu colocar-se nas mãos de Jesus. Quero lhe perguntar, o que você tem feito com a sua vida? Deus te deu uma vida preciosa. O que você tem feito com a sua vida? Se você tombar hoje, que diferença vai fazer? Em 2007, Deus me fez em dezembro fazer uma pergunta, num domingo de manhã, no último domingo de 2007, para essa igreja aqui. E eu perguntei para os irmãos que estavam aqui, se Deus tirasse essa igreja daqui,
nossa vizinhança sentiria falta. E alguns de nós enchemos os olhos de lágrimas. E alguns disseram que não. Mas hoje, graças a Deus, apesar de nós, eles vão sentir falta. Pelo menos da gente estacionar na grama deles. Oh! Tô brincando, é isso não. Deus tem sido grande bênção, irmão. Tem usado a sua vida para a glória e honra do nome de Jesus. Mas, irmãos, a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que ser um instrumento de transformação. Irmãos, isso é muito sério. Irmãos, eu aprecio o testemunho da Bíblia quando fala da morte de Abraão. Abraão era gente como a gente, era o pai da fé, mas duvidou, deu umas pisadas na bola, não é verdade? No dia que a mulher não podia ter filho, levou a empregada, ele pisou na bola, né? Ele podia ter dito que não para ela, mas é pecador, né? Não tem jeito. Hein? Mas é o nosso pai da fé, teve Ismael, depois teve Isaque. A Bíblia diz que Abraão morreu. Certo? E Abraão morreu avançado em dias, rico, né, feliz, abençoado. E foi sepultado na cova de Macpela, junto com Sara, sua mulher. Houve unidade com a esposa até na hora do sepultamento. E melhor, os 2 filhos dele, cujas gerações brigam até hoje, árabes e judeus, Isaque e Ismael, se juntam. Eles se uniram com alegria para sepultar o seu pai. Os outros bastardos de Abraão não fizeram isso. Mas eles estavam ali unidos naquele momento, queridos como irmãos. Depois vão guerrear a descendência a história inteira. Mas eles estão juntos ali. Então você vê um exemplo de bênção, você vê um exemplo de unidade, mas o que a Bíblia diz de melhor, amados irmãos, ela diz o seguinte: no ano em que Abraão morreu, Deus abençoou Isaque, que habitou junto ao poço de Beer Laai Roi. Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o Expedito está lutando para dar uma boa escola para os meninos. Eu também, tem que ser assim. Não é verdade, Expedito? Nós temos que dar. A gente está lutando para que nossos filhos sejam líderes nesse mundo para a glória de Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a melhor coisa que eu posso dar para os meus filhos é a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque se o meu filho ganhar dinheiro e ele perder, e ele não tem a bênção de Deus, sabe o que ele vai fazer? Ele vai amarrar uma corda e vai se matar. Eu já vi, querido, doutor, certo? Doutor fera, botar um revólver na cabeça e dar tiro. Excelente formação, muita riqueza. Mas quem tem Jesus no coração não faz essas besteiras. Porque é lavado por Deus, porque é amado por Deus, porque não serve a ídolos, porque é feliz independente da situação que enfrente, porque vive para a glória de Deus. Então, meu irmão, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos é o legado de uma vida transformada. É o legado de quem anda com Deus. É o legado de alguém que foi transformado por Cristo Jesus. Irmãos, eu tenho gemido no meu coração quando eu penso, nós temos esse casal lindo aqui lá na Europa, mas quando eu penso que a igreja de Spurgeon, que tinha 10, 15, 20 mil, hoje tem 80 pessoas no culto à noite. E graças a Deus ainda está lá. A igreja de Lloyd Jones, que pregava para 4 mil pessoas, hoje tem um gato pingado no culto. Você vai a igrejas da Escócia, que há 120 anos atrás tinham 1000 membros no culto, elas têm 5 pessoas no culto. Como é que vai ser a igreja quando eu tiver velhinho? Quando você tiver velhinho? Como é que vai ser a nossa igreja quando os nossos filhos forem os presbíteros? Nossas filhas, as esposas dos pastores? Como é que vai ser a igreja quando os nossos netos estiverem na liderança? Irmãos, nós precisamos entender que o que nós plantamos hoje pode dar fruto na eternidade, mas também nas próximas gerações. E nós devemos clamar a Deus que nos use como instrumento de transformação por meio do Evangelho de Jesus, hoje aqui nesse lugar. Mas que nossos filhos nos vejam sendo instrumento para que pessoas conheçam o Salvador. Que nossos filhos olhem para a nossa fé e que eles possam dizer, quando a gente morrer, meu pai tinha lutas, tinha dificuldade, mas a fé do meu pai era vibrante. Eu sonho que meus filhos digam isso ao meu respeito. Meu pai andava com Deus. Meu pai era pecador, mas andava com Deus. O que os seus filhos vão dizer de você? Você tem uma vida transformada? Você é um instrumento de transformação? Você tem aberto a boca, pregado o Evangelho, feito discípulos e tem sido usado por Deus para mudar esse mundo? Que Deus nos use, amados irmãos. Que Deus nos livre da idolatria à teoria. Mas que nós sejamos, em nome de Jesus, pessoas que estudam para viver o Evangelho. Para praticar o Evangelho. Para andar com Cristo Jesus. Eu quero lhe perguntar nessa noite ao ouvir essa mensagem. Você é um cristão sem fronteiras? Ei, Rubem, empolguei que nem o Sávio, hein?
Você é um cristão sem fronteiras? Você tem sido uma bênção lá na sua casa? Lá no seu trabalho? Você tem falado de Jesus? As pessoas estão aprendendo com o seu testemunho, estão dizendo, essa mulher parece com Cristo, é impressionante. Ela anda com Deus. Você tem sido usado para ser instrumento de mudança na vida de alguém? Meu irmão, você é a igreja. Para que a igreja seja sem fronteiras, como disse o pastor Sávio, você precisa entender que Deus te chamou para ser um missionário. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus faça da nossa igreja uma igreja sem fronteiras. Que Deus faça de você um evangelizador, um discipulador, alguém que é instrumento de transformação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.